Olá, vamos para a segunda metade do nosso vídeo. Já estava esquecendo de botar meu microfone. Vamos continuar no estudo das funções exponenciais. Nessa segunda parte, a gente vai ver um caso particular da função exponencial, que é a base natural da função exponencial, que a gente chama. E depois a gente vai ver algumas aplicações das funções exponenciais. Ok? Então, segue comigo! Bom, existe uma base chamada base natural da função exponencial, que é dada pelo número de Euler, né? O número de Euler é esse ezinho aqui. O número de Euler, ele é um número irracional, né? Lembrando que são números irracionais, são aqueles que a gente não consegue expressar como a razão entre dois inteiros, né? Dois inteiros, isso. E ele é definido por essa expressão aqui, ó, limite de x tendendo a infinito de 1 mais 1 dividido por x elevado a x. É um número infinito, né? O número de Euler, ele é um número com infinitas casas depois da vírgula, tá? Bom, então aqui, ó, a gente não tem como saber o valor dele, né? Mas a gente pode ir calculando termos. Então, por exemplo, se o x vale 1, eu tenho 1 mais 1 divididos por 1 elevado a 1, que é 2. Se o x vale 10, o número de Euler vale 2,5. Se o x vale 100, o número de Euler vale 2,7. E assim por diante. Se eu estou no x igual a 100.000, o número de Euler vale 2,71826, blá, 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 blá. Tá? Para nós, é suficiente 2,71. Mas não é isso, não é o valor da base que nos interessa. Quer dizer, ele nos interessa para a gente só entender, né, que se a base agora for igual a e, a função exponencial na sua base natural, ela é sempre uma função crescente. Tá? Bom. Então, e na x é uma função crescente. Ok. Toda função exponencial de base b, ela pode ser escrita na sua base natural. Por enquanto, a gente ainda não sabe fazer isso. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, eu preciso da função logarítmica para poder descobrir o valor de k. Né? Percebam que aqui, ó, para fazer a transformação, né, de uma base para outra, b elevado a x é igual a e a kx. Então, eu preciso da função logarítmica para poder calcular esse valor de b. Por quê? Eu vou explicar mesmo assim. A gente não vai usar isso agora, mas eu vou explicar para vocês. ln de b elevado a x é igual... e esse ln é o logaritmo calculado na base e, tá, pessoal? ln de e a kx. Então, isso aqui vai ser x ln de b mais k... Igual, não é mais. Igual a kx ln de e. Só que o logaritmo de um número, que é a base, né, ele é igual a 1. Então, isso aqui vale 1. Então, o nosso k é igual a ln de b. A gente vai, como eu disse para vocês de novo, ver isso mais para frente. Nesse momento a gente não vai usar, porque faz de conta que eu nunca vi função logarítmica na vida, certo? Mas essa é a transformação que me permite sair da base b e escrever minha função exponencial na base e. Tá, pessoal? Bom,
Como a base ela é maior do que 1, se o meu x é positivo, se o k é positivo, se o k é positivo, a minha função vai ser crescente. Se o k for negativo, a nossa função vai ser decrescente. Então, percebam, pessoal, agora, que se eu escrevo a minha função exponencial na sua base natural, quem vai ditar o comportamento de crescimento e decrescimento da função vai ser essa constante k, que está ali junto com o expoente x. Né? Então, se o k for positivo, a nossa função ela é crescente, se o k for negativo, a função é decrescente. Isso considerando a base fixa igual a e. Ok? Então, essa é a diferença básica, né? Que se eu escrevo a função exponencial na sua base natural, como essa base é sempre maior do que 1, o e vale 2,71, quem vai ditar crescimento e decrescimento da função vai ser o valor dessa constante k. Certo? Opa, e aqui eu estou repetindo a coisa. Então, aqui a gente tem um resuminho das propriedades da função exponencial, né, escrita nessa base e. A imagem dessa função, o domínio também vai ser todos os reais, né, pessoal? Porque isso aqui é um caso particular, digamos assim, ó, caso particular, onde a base vale 2,71 blá blá blá. Então, isso aqui é um caso particular de uma base maior do que 1, b maior do que 1, né? Então, o domínio segue sendo os números reais, a imagem vai de 0 até mais infinito, ela segue sendo uma função contínua, ela vai ser uma função crescente para todo o seu domínio, né? Porque aqui eu estou considerando que o meu k vale 1, então ele k é positivo. Não é uma função simétrica, ela vai ser limitada inferiormente, não possui extremos, tem uma assíntota horizontal em y igual a 0, e os comportamentos da função são iguais aos comportamentos que a gente tinha lá da função a, b, ax, quando b é maior do que 1. Tá? Mas, de qualquer maneira, aqui está um resumo do comportamento desse caso particular. Bom, agora a gente vai ver algumas aplicações da função exponencial. Né? A gente já discutiu um pouquinho ali, quando a gente falou sobre a Covid-19, que muitos epidemiologistas, eles usam funções exponenciais para estudar crescimento de infecção, né, de pessoas infectadas por uma determinada doença. Existe um modelo bem famoso, que é o modelo predador-presa, né, um modelo físico chamado predador-presa, que ele serve para estudar justamente o equilíbrio entre entre duas populações, digamos assim, né? Entre uma população de predador e uma população de presa. E por que eu posso transferir esse modelo para a doença? Bom, porque eu posso pensar na presa como sendo um vírus que mata o seu hospedeiro, né? Então, tem umas aplicações bem legais dessa função exponencial, que a gente vai ver algumas agora, tá? A gente vai começar vendo o que a gente chama de função crescimento logístico. Então, a gente pode escrever essa função crescimento logístico, que é uma função que tem uma exponencial embutida, né? Então, se vocês verem aqui, ó, f de x é igual a c divididos por 1 mais uma função exponencial. Se eu for escrever isso na sua base natural, então é c divididos por 1 mais a e na menos kx,
tá? Como eu quero que essa função seja crescente, significa que esse número aqui, ó, tem que ir diminuindo à medida que o x aumenta. Então, para isso, a minha base tem que ser menor do que 1. Então, essa exponencial aqui, ó, essas duas exponenciais aqui, elas são decrescentes. Né? Aqui eu botei que o k era negativo, mas não, porque o menos já está embutido ali, então eu vou riscar, ó. Se o b é maior do que 1... Ah, não, desculpa, gente, falei bobagem. Da maneira como essas duas funções estão escritas, né, com o b menor do que 1 e o k positivo, elas são funções de crescimento, tá? Essa função, ela cresce até um determinado valor. Se o b for maior do que 1 e o k for negativo, então essas funções, né, a vezes bax e e na menos kx, elas vão ser funções crescentes. Nesse caso aqui, ó. E aí, se elas são funções crescentes, a gente tem uma função de decrescimento logístico. Mas isso é só questão de aplicação. Em geral, o que as pessoas querem ver é como uma coisa cresce no tempo, tá? Então, por exemplo, ó, qual é o comportamento dessa função? Por que essa função ela é interessante? Ela é interessante, pessoal, porque ela é usada para descrever situações em que tem uma saturação. Né? O que seria essa saturação? Por exemplo, o próprio modelo de pessoas doentes e pessoas curadas. Né? Qual é o valor máximo de pessoas doentes? Se tu está estudando uma população de 100 pessoas, o máximo valor de pessoas doentes ao mesmo tempo vai ser igual a 100. Então, diferente da função exponencial, que ela cresce para todo infinito, essa função crescimento logístico, ela tem um valor limite. Ela não vai crescer infinitamente. Se o x vai para mais infinito, ela satura nesse valor c, que é esse valor aqui de cima, ó. Então, essa é a diferença, por exemplo, tá? De uma função crescimento logístico e crescimento exponencial puro. Então, aqui está o gráfico dessa função, tá? Então, aqui, ó, um crescimento populacional que atinge uma saturação. Essa função aqui é a função, o c vale 5, né, que é o valor de saturação aqui. Se eu não me engano, é a função f de x igual a 5, 1 mais bax. Eu fiz uma coisa bem simples, tá? Essa é a nossa função crescimento logístico. Então, percebam, ó, que à medida que o x vai crescendo, a função ela cresce, só que ela não cresce até o mais infinito que nenhuma função exponencial comum. Ela tem um valor de limitação, ela é uma função limitada superiormente, tanto superior quanto inferior. Né? Inferiormente ela é limitada a 0, porque o limite em que x vai para menos infinito da função, essa função vai para 0, e o limite em que a função, né, o x cresce para o mais infinito, essa função vai para 5. Então, essa função crescimento logístico, ela é uma função limitada superior e inferiormente. E a imagem dela está dentro desse intervalo no qual ela é limitada. Ok? Bom, essa função em particular, pessoal, ela é aplicada, como eu disse para vocês, por exemplo, para modelar crescimento de tumores. Ela pode ser usada para aprendizagem de máquinas. Por exemplo, isso aqui é redes neurais. Vocês já devem ter escutado.
Crescimento populacional em biologia, como eu disse para vocês, modelos de reação química. Modelos de reação química também tem uma saturação, né? Eu não tenho, por exemplo, eu não sou muito boa em química, mas eu me lembro lá de quando eu estudava química, né? O pouco que eu aprendi de química, é que se eu tenho reagente, um certo reagente numa mistura, essa reação química ela vai ter uma saturação, ela não vai acontecer para sempre. Então, tu pode usar também esse modelo de crescimento logístico para modelar certas reações químicas. Mudança de linguagem também, essa função também ela é usada em linguística, né? Por exemplo, para estudar a mudança que uma determinada linguagem tem à medida que o tempo passa. São infinitas aplicações. A própria taxa de infecção da Covid-19, ela era uma função crescimento logístico, né? Porque espera-se que essa taxa de infecção ela atinja um platô em algum momento. O que é o platô, né? O platô é esse valor de saturação aqui, tá? Platô. Então, quando a gente atinge um platô, significa que o número de pessoas infectadas é constante, não está crescendo, ok? Bom, outra aplicação é quando a gente tem um crescimento a uma taxa percentual constante. E esse crescimento a taxa percentual constante, ele é bem aplicado para crescimento populacional mesmo, tá? De pessoas numa determinada cidade ou num determinado país, em que tu tem uma taxa de crescimento constante, né? Então, a gente tem uma certa população inicial e a população cresce a uma taxa constante, que é esse P0 vezes R. P0 vezes R, esse R ficou pequenininho, parece que eu escrevi uma palavra. P0 vezes R é a taxa de crescimento. Percentual, que a gente vai ver daqui um pouquinho, tá? Então, por exemplo, se no início, se o meu R é igual a 0,5, o que significa o R ser igual a 0,5? Que no instante, um ano depois que eu comecei a observar a população, eu tenho uma população que é igual à população inicial, mais a metade do que eu tinha antes. E assim, a cada ano, eu vou somando a metade da população inicial. Então, esse crescimento percentual constante sempre vai ser em relação a uma condição inicial que eu tenho no meu problema. No fim das contas, eu chego numa expressão genérica que é população inicial 1 mais taxa de crescimento elevado a T. Ok? Bom, essa função ela pode servir tanto para crescimento exponencial como para decrescimento exponencial. Quem é que vai nos dizer se essa função cresce ou decresce? Vai ser o sinal de R, tá? Se o R é positivo, significa que eu estou aumentando o número de quantidade dessa determinada grandeza à medida que o tempo vai passando. Se o R for negativo, significa que eu estou diminuindo a quantidade dessa grandeza que eu estou estudando à medida que o tempo vai passando. Em geral, né, se eu aplico isso para crescimento populacional, o T vai ser em anos, é a medida da mudança populacional em anos, e o R vai ser um número decimal que a gente já vai ver como é que a gente vai expressar isso. Tá? Ele é um decimal que expressa um percentual de crescimento ou decrescimento. Então, por exemplo, aqui, ó, eu peguei 2 exemplos particulares, tá?
A gente vai analisar essa função aqui, P de T igual a 782.248, que multiplica 1,0156 elevado a T. Primeira coisa, será que essa função ela é crescente ou ela é decrescente? Então, para responder essa pergunta, ó, eu vou pegar e vou me lembrar que o conteúdo dentro do parênteses, ele estava escrito como sendo 1 mais R. E aí eu observo, pessoal, que 1 mais R vai ser igual, né? Esse 1,0156 que eu tenho dentro do parênteses, eu posso escrever como sendo 1 mais 0,156 elevado a T. Então, o meu R, nesse caso, ele é positivo, o que me diz que a população nessa cidade de São José está crescendo com o tempo. Qual é a taxa percentual de crescimento? A taxa percentual de crescimento vai ser 0,156 vezes 100%. E aqui agora eu me dei conta de uma coisa que eu escrevi errado, ó. Faltou um zero, é 0,0. E agora o tablet trancou. Peraí, vou fechar e vou reiniciar. Vou dar um pause aqui, peraí. Ó, voltei. Então aqui, ó, é 0. Ups. Ups. Cara borracha. Mas é preciso ter paciência, coisa que eu não tenho. Vamos ver? Apagou. Pronto. Deixa eu só reescrever isso aqui, ó. Eu escrevi errado, faltou um zerinho ali. Então, é 1 mais 0,0156 elevado a T. Agora tá certo. Então, a taxa percentual de crescimento, que era o que eu estava falando para vocês... E aqui agora voltou a não apagar, então vamos fazer isso. A taxa percentual de crescimento, que é o R, ele vai ser 0,0156 vezes 100%, que nos dá uma taxa de crescimento 1,56%. Então, a cada ano na cidade de São José, a população está crescendo 1,56%. É isso que essa função está nos dizendo, ó. Isso aqui é a população inicial, é o nosso P0. Então, inicialmente, eu tinha 782.248 pessoas. Inicialmente, quando? Quando eu comecei a analisar o crescimento populacional. Ok? E à medida que os anos vão passando, eu tenho uma taxa de crescimento positiva de 1,56%. Aqui, ó. Essa função descreve a variação populacional de Detroit. Então, de novo, ó. Essa função, percebam que o que tem aqui dentro é menor do que 1. Significa que o meu R é negativo e a população, ela é decrescente. Para nós encontrarmos o valor de R, isso aqui vai ter que ser igual a 1 menos 0,9858. Isso vai me dar a taxa percentual de decrescimento da população, que é igual... Na verdade, deixa só eu analisar uma coisinha que eu acho que tem um sinal errado, que é isso aqui, ó. A gente tem que 1 mais R é igual a 0,9858. Então, o R, para dar o sinal correto, 19858, menos 1.
Então, o nosso R é negativo e vale menos 0,0142 ou menos 1,42%. Então, a população na cidade de Detroit, ela está caindo à medida que os anos passam a uma taxa de menos 1,42%. Ok? Buenas, continuando. Aqui é um exemplo, para a gente aplicar. Obtenha a função que descreve o crescimento da população de sapos a uma taxa de crescimento de 8% ao ano. Considere a população inicial de 12 sapos. Então, o nosso P0 são 12 sapos. E os sapos crescem a uma taxa de 8% ao ano. Que é o nosso R, então, é 0,0. Eu sempre tenho problema com isso. 0,8. 1, 2, 3, tá certo. É 1, 2 que eu tenho que caminhar, então é 0,08. Como eu disse, eu tenho problemas com isso. Bom, então qual seria uma função que descreveria, né, o crescimento da população de sapos nessa região? Seria, por exemplo, a população de sapos em função do ano é igual a 12 sapos, 1 mais 0,08 elevado a t. Isso aqui seria a função que descreve a população de sapos ao longo dos anos. Ok? Crescimento de bactérias. Aqui já não é mais uma função daquele tipo, tá? Aqui é um exemplo de uma função exponencial pura. Uma aplicação da função exponencial pura. Ali era um crescimento a taxa constante. Então, por exemplo, aqui, essa função f de x igual a 100 que multiplica 2 elevado a t é uma função que descreve o crescimento de bactérias em uma cultura. O tempo, ele está medido em horas. E esse 100 que aparece ali na frente, o A igual a 100, é o número de bactérias inicialmente. Então, percebam que quando a gente usa as funções para uma aplicação real, de uma situação real, a base, as constantes e o expoente, eles têm um significado real, né? Um significado físico real, né? Então, o A, nesse caso, vai ser o número de bactérias que eu tinha no início da cultura. E elas crescem a uma taxa de 2 elevado a t. E a gente quer saber quanto tempo tem que esperar, quantas horas a gente precisa esperar, para que a população de bactérias atinja o valor 350 mil. Se a gente já tivesse estudado as funções logarítmicas, a gente teria como calcular esse tempo à mão. Como eu disse para vocês, por mais que eu saiba que vocês já sabem, eu vou usar as ferramentas que eu tenho nesse momento. É como se a gente não soubesse. Então, como é que eu posso resolver esse problema? Bom, a resposta é fazendo o gráfico. Então, esse gráfico aqui, o verde, é o crescimento das bactérias. 100 que multiplica 2 elevado a x. O gráfico rosa é a reta y igual a 350 mil. Então, a resposta, que é o tempo, quantas horas eu tenho que esperar para que a população
de bactérias atinja o valor 350 mil, vai ser esse ponto aqui, ó, aonde os gráficos se interceptam. Esse ponto aqui, ele é o ponto aproximadamente igual a 11,7 horas. Então, essa é a maneira que a gente tem de resolver nesse momento. Faço o gráfico das duas funções e vejo aonde essas duas funções se interceptam. Então, se eu parto aqui vocês não conseguem ver, mas aqui não está no zero, né? O gráfico não pode partir de zero, ele tem que partir de 100, que era o número inicial que eu tinha de bactérias. Só que a escala do gráfico não me permite ver esse 100. Então, se eu parto aqui de 100 bactérias, eu espero 11 horas, eu vou ter 350 mil bactérias aproximadamente. Ok? Última aplicação, né, e último exemplo que a gente vai ver é quando a gente aplica essa função exponencial para descrever, por exemplo, decaimento radioativo. Vocês já devem ter estudado isso ou lido isso em algum lugar, né, que existem substâncias que elas são instáveis, atomicamente instáveis, né? E essas substâncias, então, elas sofrem uma reação chamada decaimento, aonde elas emitem partículas, né? Essa é uma aplicação, por exemplo, para a gente ter uma bomba nuclear, né? A gente pode usar essa propriedade desses materiais para fazer bombas, tá? Então, elas, à medida que sofrem esses decaimentos, elas emitem partículas. Se elas emitem partículas, elas estão perdendo massa. Bom, a equação que descreve essa perda de massa em função do tempo é uma função do tipo exponencial, ok? Que aqui eu escrevi na base B, mas ela poderia ser escrita também na base natural, M0E na menos T divididos por tal. É uma expressão similar. Quem é esse tal que aparece ali, essa letrinha nova, muito provavelmente para vocês? Essa letra aqui, essa letra grega, ela nos informa o tempo necessário para que a massa inicial caia pela metade. É o que a gente chama de meia-vida da substância. Vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu procurar rapidinho aqui, ó. Meia-vida do urânio. Meia-vida do urânio. 235. A meia-vida... A meia-vida do urânio 235... é de 703,8 milhões de anos. É muitos anos. Muitos anos. Vamos ver o Chernobyl. Chernobyl. Meia vida. Vamos ver o que aconteceu lá. Ah, lá o que vazou foi o Césio 137. Tá, o Césio 137 tem uma meia-vida menor, vamos ver. O Césio 137 é 30 anos. Césio 137 tem uma meia-vida de 30 anos. O que significa isso, prof? Bom, significa que se nesse momento aqui na minha casa eu tivesse uma amostra de 100 gramas do Césio 137, daqui a 30 anos, se eu não tiver morrido de câncer, eu vou ter apenas 50 gramas de Césio 137. Então, isso que significa meia-vida de uma substância radioativa. É o tempo que eu tenho que esperar para que a massa da substância caia pela metade em relação ao valor inicial.
ok? Uma aplicação disso, olha só, quem teve câncer na tireoide, se algum parente teve câncer na tireoide ou hipertiroidismo, né, muitas vezes a gente tem que tomar um iodo radioativo para matar a nossa tireoide. Vocês já devem ter escutado isso. E esse iodo radioativo, ele tem uma meia-vida muito rápida, muito pequena, né? Vamos ver aqui. Iodo radioativo. Iodo radioativo. Meia vida. Para aí. Meia vida. 8 dias. Aí eu achei bastante. Mas enfim. Então, essa pessoa que tá com esse problema na tireoide, que precisa fazer com que a tireoide pare de funcionar, seja porque tá com um câncer na tireoide, ou porque tá com hipertiroidismo, né, que é aquela doença que a tireoide trabalha muito, isso também dá graves consequências, ela tem que tomar esse iodo radioativo que mata essa tireoide. Só que esse iodo radioativo, ele não pode ser uma substância que fique muito tempo no corpo da gente, porque senão a gente vai morrer cozido. E vai matar cozido as pessoas que estão na nossa volta. Por que cozido, né? Porque quando uma substância radioativa, ela sofre um decaimento, ela libera energia, né? Então ela gera calor. Então, o iodo radioativo, pelo que eu vi ali, são 8 dias, mas a gente toma uma dose bem pequena, né? Então, o tempo médio, o tempo de meia-vida desse iodo tem que ser pequenininho para que eu possa aplicar ele numa condição de saúde, por exemplo. Tá? Então, bom, depois desse blá 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 todo, eu espero que vocês tenham entendido o que é a meia-vida de um material radioativo. E esse tal que aparece aqui é justamente a meia-vida do material. Certo? Bom, então, olha só. Aqui a gente vai fazer um exemplo em que a gente vai analisar justamente o decaimento radioativo de uma substância radioativa. Tá? Então, a gente tem uma função que é 5 vezes 0,5T a 20. Então, percebam aqui, ó, pessoal, que o B, ele tem que estar entre 0 e 1 para que a minha função seja decrescente, né? E a nossa base aqui justamente é 1,5, tá? Então, a minha função faz sentido. Então, aqui, ó, a gente tem uma substância radioativa e a função que descreve a massa dela em função do tempo é 5 vezes 0,5 elevado a T dividido por 20. E aí pergunta, qual é a meia-vida da substância? Bom, meia-vida da substância vai ser esse númerozinho aqui embaixo do T. O tempo está medido em dias, então 20 dias. Esse vai ser o nosso tal. Qual é a massa inicial da substância? Bom, a massa inicial da substância é o A. É o quanto eu tinha de substância quando T vale 0. Como a massa está sendo medida em gramas, são 5 gramas. Pergunta, quanto tempo a massa atinge 1 grama? Essa pergunta aqui eu só consigo calcular matematicamente se eu aplicar o logaritmo. Como faz de conta que a gente ainda não entende, eu vou resolver essa questão fazendo o gráfico. Ó, então, aqui a gente tem a nossa função exponencial, 5, né? A massa em função do tempo é igual a 5 gramas que multiplica 1,5 elevado a T divididos por 20. E aqui eu tenho a reta y igual a 1 grama. Eu quero saber quando é que essa função atinge o valor 1 grama. Então, eu ploto os dois gráficos e vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem. Eu encontro que
Este ponto é aproximadamente 46 dias depois do dia zero. Então, a resposta para aquela pergunta seria aproximadamente igual a 46 dias depois do início da análise da massa do nosso material. Então, por hoje era isso. Das funções exponenciais, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Na próxima aula, a gente vai estudar as funções logarítmicas, que são as funções inversas das funções exponenciais. E isso vai nos permitir, do ponto de vista matemático, fazer umas continhas mais elaboradas, digamos assim. A gente vai poder resolver essas questões aqui calculando o tempo matematicamente, né? E tirando aquela variável ali do meu expoente. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Beijo, pessoal.